Olá amigos, vamos agora à nossa videoanálise semanal dos índices Ibovespa, Dow Jones e também das ações preferenciais da Vale e da Petrobras, após o pregão desta sexta-feira, dia 22 de outubro. Começando pelo gráfico semanal do Ibovespa, a semana terminou em queda de 3,2%, proporcionando um grande topo aí no gráfico do Ibovespa, no gráfico semanal, fechando abaixo de 70 mil pontos na zona de resistência do topo anterior, que tinha máxima ali de 71.989 pontos. E isso traz a expectativa do Ibov testar essa sua linha de tendência de alta, bem como ali os 68.753 e média móvel exponencial de 13 períodos. Essa faixa de suporte, Ibovespa oscilando abaixo da mínima desta semana, hoje 68.847. Se isso acontecer na segunda ou terça-feira, traz chance de entrada de curtíssimo prazo aí, a curto prazo em determinadas ações. No fechamento do gráfico diário, leve queda na sexta-feira, 0,18%, fechamento de 69.529 pontos, um candle de reversão, primeiro certa indefinição no dia, trazendo a chance de gerar um sinal de alta. Qual seria esse sinal de alta? Fechamento de um pregão acima de 70.311 pontos, confirmaria um fundo no gráfico diário do Ibovespa, um retorno para cima da média, o que seria algo favorável para um retorno à subida do Ibovespa. Mas nesse momento, a probabilidade maior com um topo no gráfico semanal e um novo fechamento, pelo menos se segurando abaixo de 70 mil pontos, demonstrando agora que os 70 mil pontos já passa a funcionar como resistência, seria a busca, o mais provável seria a busca dessa faixa de preço que eu comentei no gráfico semanal. 68.753 até os 68 mil pontos, faixa interessante para um repique de alta aí no índice Bovespa após testar esse patamar junto com até mesmo uma linha de tendência de alta. Dow Jones terminou a semana melhor que o Ibovespa, em vez de cair, subiu 0,63%, mas respeitando ali a grande resistência dos 11.203 pontos a 11.258 pontos. Essa zona aí de resistência para o Dow Jones foi respeitada. Dow Jones ainda sem sinais de baixa no gráfico semanal, diferente aí do nosso Ibovespa. E no gráfico diário, Dow Jones terminou o dia praticamente estável, queda de 0,13%, ainda respeitando uma faixa aqui de resistência em torno de 11.150 pontos, não consegue fechar acima desse patamar e traz a chance até de gerar um topo na próxima semana se houver um fechamento abaixo dos 11.066 pontos, que traria uma correção um pouco maior para o Dow Jones. Olhando o fluxo capital estrangeiro, terminou o dia 20 com queda, divergência de baixa, mas essa divergência de baixa ainda não é algo tão negativo assim, foi uma saída de 200 milhões, e enquanto o Ibovespa subiu no dia 20 do 10, vamos pegar aqui o dia 20 no Ibovespa, foi essa subida que os estrangeiros estavam vendendo após esse topo no gráfico do Ibovespa, um gráfico diário. Então, por que eu não vejo como ponto ainda negativo? Porque observe que a queda do Ibovespa perdeu esse fundo anterior, essa linha azul. E a queda do fluxo capital estrangeiro não acompanhou, teria que ter perdido também esse fundo anterior, isso não aconteceu ainda. Então ainda é algo que eu considero favorável em termos de operações de curtíssimo prazo na chegada em suportes importantes. Olhando aqui a LAD do Ibovespa, a LAD do Ibovespa terminou o dia agora finalmente acompanhando a queda do Ibovespa de ontem, perdeu ali a mínima do fundo anterior, o que abre espaço para uma queda até um pouco maior. Clímax também tem espaço para queda, ainda está com uma certa divergência, Ibovespa caiu mais um pouco, o Clímax ficou estável, mas o Clímax tem espaço para uma queda maior, então se o Ibovespa cair na próxima semana, seria um indício do ter o Clímax voltando aí para a faixa sobrevendida, também região interessante para compra. Olhando agora as ações, começando aqui pela PTR4, Petrobras terminou o dia em queda em alta de 0,21% após entrar na região, na realidade, de suporte, que é a região do gráfico semanal. Mostrando aqui, a gente tem a semana na Petrobras, fechou em queda de 7,91%. Queda muito acentuada, perdeu o suporte de uma congestão de 25,82 e a 25,45. Fechou abaixo de todas as mínimas anteriores, abaixo do suporte de 24,30 que eu mencionei no gráfico semanal, 24,30 a 22,96. Abre indícios de que tende a oscilar ainda abaixo dos 23,90 no curto prazo, em busca de suportes ali em torno de 22,96. Então é uma ação que graficamente não está muito interessante pensando no curto prazo. No curtíssimo prazo, essa faixa de suporte do gráfico semanal
pode servir como ponto de entrada aí do gráfico diário. Pegando aqui a Petrobras, a gente teria ali essa ação podendo trazer um repique de alta na faixa dos R$ 25,00 a R$ 25,30, seria a faixa de saída de uma posição comprada na ação. Ela gerou até um sinal de alta no gráfico intraday, um fundo aí no gráfico intraday, que pode trazer essa perspectiva. Perdendo esses R$ 23,90 será o principal, perdendo quando eu digo, oscilar ou fechar num gráfico, por exemplo, de 1 hora abaixo dos R$ 23,90 é o principal sinal que essa ação deve buscar a faixa de preço mais próxima dos R$ 23,00, também manteria o olho no papel para uma compra com o objetivo aí no repique de alta. Olhando aqui para Vale 5, Vale 5 terminou o dia com leve baixa, 0,19, teve até pior, depois do sinal de baixa do pregão anterior, foi lá testar o primeiro suporte, 47,56, e houve uma boa recuperação, gerando até um sinal aqui de reversão. No gráfico intraday, gráfico 60 minutos, também gerou um sinal de alta, que pode voltar a oscilar acima dos 48,81 em busca dos 49,30. Mas o que eu veria essa ação com chance mais interessante de entrada seria no recuo, por exemplo, dos 38,2% do Fibonacci, enfim, 38,2% de tudo que subiu, estaria em torno por volta de R$ 46,40. Olhando o gráfico semanal desse papel, gráfico semanal da Vale 5, montou após uma alta de 0,96%, que esteve bem melhor, foi praticamente testar os R$ 50,00, nessa forte resistência, montou aí um padrão de reversão chamado estrela cadente ou shooting star, que pode trazer a confirmação na próxima semana. Por exemplo, aí uma abertura abaixo desse fechamento, a abertura aí da semana abaixo dos 48,24, já seria um primeiro indício que pode trazer uma realização mais forte em busca dos 46,55 a 46,40 comentado no gráfico diário, que aí começa a vir por uma faixa de preço mais interessante para uma nova compra desse papel. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.